Lembrando que todos os nossos estudos ficam registrados, né? Depois são publicados no YouTube, e aí fica um link também disponível lá no grupo, depois de cada estudo. E hoje, para a gente dar início, né, eu vou pedir a Karina para fazer a leitura, nossa mensagem inicial. Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. E no clima da mensagem, vou pedir a Renata para fazer a nossa prece de abertura. Recording in progress. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, boa tarde a todos. E agora buscando um minuto de silêncio, de concentração com a parte mais profunda de nós e elevando nossos pensamentos, pedimos a Deus e a Joana de Ângeles que ilumine nossos pensamentos, que abra nosso coração e a nossa mente para receber todos os ensinamentos do dia de hoje, que traga clareza nas palavras da Mirella e que cada ensinamento possa encontrar terreno fértil dentro da gente. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine, junto aos mentores espirituais, cada um de nós, nessas reflexões de hoje. Jesus e humanidade, né? Já estamos no capítulo 3. Ô, coisa boa, no instante passa. E os ensinamentos estão ficando um pouquinho, as palavras de Joana estão ficando um pouquinho na mente durante a semana, para nos estimular os exercícios contínuos de equilíbrio, de amor. Hoje, gente, quero que a gente tente começar fazendo um pouco de reflexão sobre o que é humanidade, né? Porque na hora que eu penso sempre, né? Lembrem-se que sempre eu coloco aqui as impressões que eu tenho sobre aquilo que Joana escreve, né? E aí cada um vai somando as suas impressões, tenta também ler para acrescentar, porque eu penso sempre, né? Aquilo que ela está nos trazendo, e depois a gente vai ver, como eu digo sempre em toda a obra, são questões nesse livro de abertura que vão ser importantes em todo o processo. Então, ela primeiro nos trouxe lá Jesus e desafios, né? Que a gente consegue reconhecer que a nossa vida é cheia de desafios e que Jesus pode ser, se nós conseguirmos nos conectar com o amor, esse grande guia para que nós enfrentemos esses desafios cotidianos, apesar da grande desafio interior que cada um de nós enfrenta, né? Dos medos que nos desviam. Então, cada um de nós é sempre tentado a fugir, a escamotear, né, a tentar escapar, sem perceber inconscientemente desses desafios. Então, isso vai ser trabalhado em toda a obra. O segundo trata da reencarnação. E a reencarnação trata do espírito que nós somos, né, dessa
essa identidade além da personalidade que nós somos e essa consciência sobre tudo que trazemos. Hoje ela linka com a humanidade. Olha só, o que será que quer dizer, hein? Essa coisa de ser humano, hein? Todo mundo aqui é humano, mas já pensou sobre o que é ser humano? O que Todo vocês mundo é acham? humano, mas quer ser super-humano. Não quer errar mais, quer ser perfeito. Eu digo por mim. Então, veja, assim, se nós somos, né, esses animais racionais, né, que contemplam essa humanidade, nós temos também os animais irracionais, vero? Verdade, não? E nós, nas nossas vidas, vocês acham que a gente age o tempo todo racionalmente? Ou nós somos tomados por uma primitividade que domina mais um, vamos dizer assim, somos mais guiados por um cérebro primitivo do que pela parte nova, né? Vamos dizer assim, pela parte do neocórtex que nos guia através de ações mais iluminativas, né? Então, esse capítulo ele vai tentar nos ajudar em outro ponto que Joana vai trabalhar em todos os livros, que é essa, vamos dizer, esse guia através da nossa evolução, né? Que nós, enquanto espíritas, também sabemos que somos, né? Já passamos por tantos e tantos estágios evolutivos até chegar até aqui, que ainda tem mais um monte pela frente. E nesse capítulo a gente é convidado a refletir sobre essa humanidade, né? Então vamos tentar absorver o máximo daquilo que tem dentro de nós, para a gente também dividir aqui no grupo e tentarmos trazer reflexões que possam nos auxiliar dentro daquilo que nós estamos aqui para tentar aprender com as palavras da mentora, né? Então, Joana, ela vai começar o capítulo dizendo que Jesus torna a sua vida o modelo, a gente sabe, né, que Jesus é modelo e guia. Todo mundo fala, não fala aqui? Todo mundo diz, modelo e guia, né? Essa parte todo mundo aprendeu, foi? Jesus é modelo e guia. E ela está dizendo aqui de quê? Olha que coisa legal. Então, ela está acrescentando uma coisa ao nosso senso comum espírita. Então, ela está dizendo de que é esse modelo. E é um modelo, olha que coisa simples, maravilhosa, né? Ela é um modelo para que o homem se pudesse humanizar adquirindo uma expressão superior. Coloquei essa frasezinha ali embaixo para a gente não deixar de pensar em por que que Joana vai colocar, né? Opa, adquirindo uma expressão superior. Então, veja, se Jesus chega, né, mais de 2.000 anos atrás, como esse modelo para que o homem pudesse se humanizar, adquirindo essa expressão superior, né? O que que a gente pode pensar? Que as nossas expressões são mais superiores ou mais inferiores? Não vale a pena a gente dar uma pensada sobre isso, né? Então, assim, olha, então, peraí. Se a gente tem um modelo e guia, que a gente sabe que é nosso modelo e guia, mas a gente sabe que ele nos chegou ali para nos humanizar, adquirindo expressões superiores, então, é ou não é para nos ajudar a lidar com as nossas inferioridades? Então, se nós estamos agindo pela nossa inferioridade, não estamos sendo tão humanos como propõe Jesus, certo? E quando é que nós estamos agindo pela nossa inferioridade? Já paramos para pensar nisso? Ninguém aqui age pela inferioridade, só eu, é? Principalmente quando estamos tomados pela sombra, né? Quando a gente não tem nenhuma lucidez. Quando a gente não está tendo lucidez, né? Quando somos tomados pelos nossos conflitos, quando a gente sente aquelas descargas de energia que tiram as forças e a gente não sabe de onde veio nem para onde vai, ou quando a gente recebe aquela carga de energia de ataque bem primitivo, né? Como se o mundo fosse uma selva onde a gente está sendo atacado, onde a gente não pode sobreviver. Então, veja, ali Jesus vai trazer esse convite de humanização. Vamos pensar. Quando a gente conhece um pouquinho, né, das histórias dos apóstolos, é,
a história faz sempre pensar que tinha sempre aquele apóstolo mais difícil, tinha aqueles que iam fazer confusão. Por que será que aparecem essas personalidades e a lição de Jesus vai ser portar equilíbrio àquelas personalidades? Era um ato educativo, não? Então vamos imaginar que a gente não faz, né? Aquelas coisas ali ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, né? Se tiver alguém contra a gente não vai ficar bem tranquila, né? Então, essas reações primitivas, a gente, mais de 2000 anos depois, ainda traz. E isso afasta, né, a cada um de nós desses aspectos humanos, né? Por isso que eu digo, nosso primeiro convite é pensar, não banalizar essa palavra humano, né? Se Jesus veio para humanizar, porque nós ainda estamos tentando nos humanizar. Então, como era que Jesus agia? Condenando aquele discípulo, aquele apóstolo que perdia a cabeça, né? Dizendo que não, ele não ia servir, não, para trabalhar para a causa do amor, não. Ou ele, com muito amor, com muita paciência, ia ajudar para que ele tivesse uma compreensão daquelas energias, redirecionando a força para o trabalho apostólico. O que que a gente vê, né? Vê um grande crescimento daqueles homens sendo direcionado, ensinado por Jesus, oportunidade maravilhosa, né? Mas esses seres de grande força podem direcionar, serem educados dentro daquela trajetória, vencendo aqueles instintos primários e, por que não dizer, se humanizando, né? Para aqueles enfrentamentos aos quais cada um de nós é sempre convidado. Então, se eu me humanizo, né, eu vou adquirindo essa expressão superior. Por isso que eu joguei ali o inferior, né? Porque aí a gente precisa pensar quando a gente desce um pouco essa escalada mental, né? Então, quando eu reajo mais com a minha primitividade do que quando eu acesso o meu potencial transcendente, né? De transcendência. Então, Jesus ainda hoje, né? Pode ser esse exemplo para a gente compreender por quê? Porque esse homem no tempo de Jesus, né? A gente fica fácil a gente ver quando a gente olha assim a história, né, de 2000 anos atrás. Naquela sociedade tinha ou não tinha esse símbolo de violência que Joana destaca lá no livro? Tinha ou não tinha essa prepotência, essa presunção, essa dominação exterior? Então, e nós, gente, hoje? A gente vê isso aqui ainda? Né? Então ela traz aqui, olha que paralelo importante, né? Ela diz, né, o homem no tempo de Jesus e ainda hoje é esse símbolo de violência, de prepotência, de presunção, de dominação exterior. E olha aqui que coisa importante, ó, isso aqui é do lado de fora, né? Fora tenta impor-se através da força, tenta impor-se através dessa dominação cega, adoecida, mas olha só que coisa, né? Interessante, internamente ainda vive esses conflitos das próprias fragilidades, ainda sofre, né? Sem perceber inconscientemente, está sendo domado pela sua própria fragilidade, pelos próprios conflitos. Então, se eu vejo esse homem ainda dominado, né, por essas características aqui, tanto primitivas, vamos dizer, né? A gente se afasta ou não? Então, vamos pensar se nós, né, dentro das nossas vidas, dentro das ações, será que a gente também entra nessas ações, hein, de prepotência, de violência? Basta a gente ouvir uma coisa muitas vezes que não está querendo ouvir, não tá, tocou na sombra, né? Como disse a Kali, na mesma hora explode a raiva, e essa raiva muitas vezes é ou não é violência, né? Uma raiva ainda indomada que sai da parte, da nossa parte inconsciente dominando as nossas ações. E a gente, sem perceber, fica ali no meio. Mas ela ali revela que nada mais é, né, do que a nossa própria fragilidade. Faz sentido para vocês? Que tudo que a gente vê na sociedade é um bocadão de coisa, né? Que a gente vê difícil. Se olha para um lado do planeta, tá difícil. Se olha para a própria casa, tá difícil. Se olha para a própria cidade, tanta notícia bem desagradável, né? Muitas coisas desafiadoras para nossa
às vezes para o ego até aceitar se estruturar diante daquilo ali. E nós, quando a gente lida com isso tudo, né, consegue se colocar de alguma forma dentro de uma postura mais humana dentro dessas situações, é difícil, não é? Porque a gente, mais ou menos, que desce e vai habitar naquele mesmo mundo primitivo, porque tem medo daquelas situações. Nós tememos e aquilo que a gente teme muitas vezes faz a gente reagir de forma irracional através dos nossos medos. Então, esse convite para olhar para essa humanidade passa por observar que fora eu posso colocar a força que eu imaginar que seja para minha dominação, mas não adianta. Eu dentro sou só fragilidade e sou só conflito. Quanto mais eu coloco fora essa, vamos dizer, essa ilusão, mais revela esse adoecimento, né? Essa infantilidade interior. Então, Jesus, com toda a sua característica, ele segue isso? Não. Então, ela coloca ali, ó, surge como homem diferente, né? Então, mesmo na sociedade, ele vai ser humilde, simples. Botei cada palavrinha lá que Joana joga para a gente poder refletir sobre elas, né? Porque às vezes a gente nem sabe o que é humildade, o que é a simplicidade, a gente se confunde, né? Fica difícil da gente raciocinar. Mas Jesus surge como um homem diferente, né? Humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Qual é a palavra que mais chama atenção aí a vocês? Quem vê assim aí diz, opa, Submisso. Submisso. submisso quero não, né, Renata? Mas é submisso só aquele lá de cima, né? Ah, exato. Então, essa submissão a quê? Veja que interessante, né? Esse paralelo que eu acredito que foi isso, né, Renata, que você quis dizer. Então, por exemplo, submissão. Oi, quer dizer que a pessoa tem que ser submissa, mas nós somos tão submissos sem perceber, sabia? A gente geralmente, né, não consegue impor as nossas vontades, aquilo que a gente pensa, a gente, né, não age na vida, de forma saudável, e dessa forma a gente não está sendo submisso, não, hein? Só que não de forma adequada, né? E Jesus, ele vai ser um exemplo dessa submissão, mas olha, submissão à vontade de Deus, né? Então, aconteça o que acontecer, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Assim? A gente tem realmente dificuldade com a danada dessa submissão, porque quando é para a gente confiar em Deus que aconteça o que Ele quiser, né? Ou seja, né, não o que Ele quiser, porque parece que Ele está de chacota com a nossa vida e não é verdade, né? Que tenha que acontecer aquilo que é necessário, a gente tem ou não tem dificuldade de se entregar dentro dessa, vamos dizer assim, confiança, né? O que eu acredito que é a palavra que pode definir, né? Seria eu consigo me entregar com essa confiança, me submeter àquilo que tiver que acontecer. Eita, é difícil, né, não? Seria a melhor coisa, Mirella, porque quando a palavra submissão ela é muito mal interpretada, né? Mas quando a gente se submete a algo, a alguém, é porque assim a gente não tem, a gente não faz questão de ter o poder, a gente não faz questão de querer provar nada, né? É a questão de acreditar 100%. Aceitar, né? Esperar com paciência. E No próximo aceitar, sim. próximo capítulo é Jesus e amor, né? Que aí a gente vai ver ele colocando em prática todas essas forças interiores e nos explicando perante os desafios essa magia maravilhosa, né, dos espíritos um pouco não, né, tanto mais adiantados que nós. Mas sim, se a gente conseguisse se submeter, ou melhor, entender, né, que a gente, é isso que eu digo, será que nós conseguimos entender, né, a submissão nas nossas vidas? A maioria de nós teme ser submisso, aí volta ao quê? Aqueles comportamentos inconscientes de tentar se sobrepor sem perceber sobre os demais, mas no fundo é submisso em tanta coisa sem perceber, e quando deveria, né, submeter-se
A própria vida que a gente muitas vezes não consegue mudar, a gente consegue lutar, né, para construir muita coisa, mas o que tem que acontecer, as coisas como ela vem, a gente tem o controle? Alguém tem alguma outra escolha a não ser submeter-se? Mas a gente não aceita isso. Sofrer, Fazer o quê, Cláudia? sofrer com as frustrações, Reclamar, né? Não, reclamar. quem reclama não se submete. É. Não adianta pensar que nós, quando estamos reclamando, nos submetemos. Não, então, assim, nessas outras palavras, pensem, será que a gente entende bem também a humildade? Né? Às Uhum. vezes, imagina que Jesus. Vocês acham que Jesus era humilde? Então, e eu tava para comentar aqui, para ser submisso precisa ser muito humilde, né? E a gente Sim. fica pensando que humildade é ficar se diminuindo, né? Exato, bravíssima. E o que mais? O que que você acha dessa nossa visão de achar que. Por isso que eu perguntei, se a gente acha que Jesus é humilde, sim, a gente acha. E onde é que Jesus se diminuía? Porque o nível dele é tão elevado de consciência, e então, para se colocar na questão da submissão, né, consciente, né, ele tinha que ser muito humilde, porque o nível de consciência dele é muito elevado. Mas vamos imaginar, dentro dessa dinâmica, né, da humildade, a gente vê Jesus como um ser humilde que a gente quer seguir, mas o que que a gente acredita como humildade? Hã? Como a Sinara falou, opa, peraí, o que que eu acredito como humildade? A Né? humildade é porque a gente coloca no dia a dia como se fosse o contrário de um movimento de arrogância, mas numa falsa conotação, né? A humildade está mais ligada a simples, acho que um ato de simplicidade. Pois é, então nós muitas vezes não vamos dizer assim, temos uma educação de amar quem nós somos com o potencial que nós trazemos. Já pararam para observar isso? Então, Jesus é humilde, mas se a gente puder disfarçar, muitas vezes todos nós aqui amamos o que nós fazemos, às vezes nós até nos achamos talentosos naquilo que nós fazemos, tá? Se a gente não tiver domado por um complexo de inferioridade bem grande, né? Geralmente a gente diz, rapaz, eu sou até bom naquilo, né? Sou bom naquilo, sou talentoso naquilo. Então, nós, enquanto seres, mas a gente pode assumir o lugar, por exemplo, da inteligência que já desenvolveu na nossa trajetória, ou aquilo ali parece. Quando você foi perguntar, né, o que é ser humilde, né, para todos nós, eu fiquei, meu Deus, o que é ser humilde realmente, né? Mas hoje tem a inteligência, né? Fui lá aqui no Pai dos Burros, aqui no Google, né? O que é ser humilde, né? E eu achei tão interessante o que me responderam, né? Ser humilde é ter uma compreensão realista de si mesmo, reconhecendo forças e fraquezas, sem arrogância, vaidade ou necessidade de provar superioridade. Ou seja, ser humilde é autoconhecimento, né? Essa integridade que buscamos. E Muito aí, será que legal. a gente reconhece forças e fraquezas, ou tipo, Fraquezas eu reconheço muito, mas as forças aí é mais difícil. às vezes a gente reconhece fraquezas que não tem? Então, veja, nós somos ainda criaturas tão pouco conscientes, né, que é muito fácil a gente assumir fraquezas e fraquezas que às vezes a gente nem tem. Isso até desvirtua o nosso autoestudo, porque geralmente quando é uma dificuldade nossa, a gente nem aceita, é difícil para o ego aceitar, né, uma dificuldade. Então, aquelas fraquezas que a gente aponta, geralmente a gente não está nem vendo tão bem. E essa visão, né, de que a humildade é ter essa imagem real de si, então eu teria que reconhecer os pontos positivos, né, e os pontos a desenvolver-se que todos nós temos. E nós temos mesmo essa humildade, em Jesus a gente consegue ver, né? Ele ocupa o lugar dele de forma sábia, sem precisar de título, sem precisar de nada, né? Então, sem precisar ser um doutor da lei da época, ele olha de igual para igual, mas com a sabedoria muito além para qualquer criatura, fosse ela, né, um simples
vamos dizer assim, trabalhador, um simples ser, ou fosse aqueles que se achavam o poder, ou vamos dizer assim, os superiores dentro daquela sociedade. Então, aquela humildade de não precisar parecer ser, simplesmente ser, é algo que nós somos convidados. Então, Jesus ele surge com essas propostas, né, que a gente hoje não sabe ainda nem reconhecer. Olha, então a gente precisa ainda pensar sobre essa humildade, pensar sobre o que é ser simples, né? Cada um vai ter uma visão do que é ser simples. Mas veja, humilde, simples, submisso, forte na sua perenidade espiritual. Então, essa proposta que ele vai nos trazer, né, desse ministério de humanização, como a gente estava conversando, veja, vai ajudar o ser a se erguer do instinto para a razão, e aí depois, né, quem sabe, para a angelitude. Então, veja, esse caminho que ele nos está apontando aqui seria o caminho dessa trajetória para que a gente consiga viver essa humanidade. O que que vocês acham? Será que aqui Joana está nos dizendo, olha, vai pelo menos começar a entender a humildade, não como você viu até hoje, né? Tenta entender melhor esse negócio. A simplicidade que você acredita não é bem assim, não. A submissão também não. E vamos tentar observar a partir dessas imagens, né, que Jesus deixa como exemplo, esse caminho para que cada um de nós precisa percorrer. O que é forte na sua perenidade espiritual, hein, gente? Fiquei olhando, meu Deus, o que é, né? Para mim é perenidade. Aí eu fui também para o dicionário, né? O que é ser perene? Porque na minha cabeça só vinha assim algo que passava rápido. Perenidade seria, né, as estações do ano que vem e volta, né? Mas aí fui olhar, né? Perene é algo que é constante, né? Essa perenidade, essa constância, essa espiritual, que lindo, né? É para a gente ler e não vai entender o que significa realmente, né? Porque o texto assim pequeno de Joana, mas tão forte, tão conciso, tão cheio de coisas, né? Não, Maravilhoso. cada coisinha dessa dava pra gente ficar. Quando eu digo que eu não consigo sair do livro um, é mais por isso, gente, porque tem tanta coisa pra gente refletir, tanta coisa pra gente conscientizar, né? Então, forte nessa perenidade espiritual, imagina, um ser seguro de si, que é justamente o que ela vai nos apresentar. Olha, peraí, ó, Jesus foi o exemplo, ele veio para apresentar essa proposta. Então, vamos pensar. Será que a gente, 2000 anos atrás, era primitivo? Hoje a gente pensa que não é, né? Mas continua sendo. Então, veja, com o passar desses milênios, né? Então ali cabia um convite à humanização que Jesus vai apresentar através dessas lições de amor, né? Que é o grande exemplo desse amor vivo que nós conhecemos. Todos os seus atos são de amor. E se eu quisesse dizer, eu diria de segurança, não? Qual é a hora que esse espírito tão seguro se desequilibra? Tchá, não tem. Nem perante, capítulo 1, nem perante os maiores desafios, não é? Por quê? Porque é um espírito seguro. Então, se nós estamos procurando a paz, a gente vai ou não vai precisar construir essa segurança? Agora, como, né? Então, me dá a fórmula. Vamos ver como é que a gente consegue essa construção dessa segurança. Então, nós precisamos começar a ver esse caminho que é essa proposta. Então, veja, a proposta é erguer o ser, fazer com que nós possamos sair, né, desses instintos. A gente observa ainda a ação dos instintos nas nossas vidas? Eu Não achei muito pouco, interessante. né? Achei muito interessante no livro passado, né, uma observação. Eu tinha lido também, mas não tinha compreendido, né? E você leu e observou, né, que até os instintos, né, são importantes. No livro passado que a gente estudou, né, Triunfo Triunfo Pessoal. pessoal, sim. É Que é o que livro 13. o importante da gente, dos instintos na nossa vida, já é uma evolução, né? Ter instinto de sobrevivência, esse instinto da vida, mas enquanto ainda são são instintivos, mas que queremos ser evoluídos já, né?
enquanto ser humano. Exato, porque a gente também não pode pensar que esse instinto é negativo por si, né? Ele faz parte da evolução, mas veja, o instinto tem a razão? Não. Vamos pensar. Se eu estou agindo por instinto, eu consigo pensar? Se Não, eu por não, sobrevivência, se né? eu não consigo pensar e eu estou agindo por instinto, tem alguma condição que eu consiga ser humanizada nas minhas ações? Não, eu vou ser mais o quê? Animalizada, não? Então, veja que nós somos animais ou não? Mas deveríamos ser animais o quê? Agora raciocine que a gente não consegue. Então, todas as vezes que nós estamos tomados pela dor, a gente não consegue ver nem o que está acontecendo, gente. E aí, por isso que Joana vai sempre propor, né? As terapias, o autoconhecimento, a leitura. Por quê? Porque vai nos ajudando a tirar o véu de que da ignorância. Porque nós não vemos, então, se a gente não consegue ainda sair desse instinto para. Acontece um problema nas nossas vidas, a gente reage de forma instintiva, sem pensar. Quando a gente vai ver depois, a gente diz: ai meu Deus, não devia ter feito isso, não é assim mais ou menos? Por quê? Porque naquela hora ali, tomado pelo medo, ainda é uma energia bem primitiva, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos raciocinar. Então, nós não estamos agindo, obviamente, de forma humanizada. A gente não vai conseguir ponderar. Então, esse é o convite. Olha que capítulo importante. Por quê? Porque as outras obras a gente vai ver sempre essa luta, né, nessa mesmo, nossa, durante o nosso desenvolvimento, de como a Elaine bem apontou, né? Os instintos, eles já fazem parte dessa evolução, só que eles vão precisar ser o quê? A gente aqui está respondendo por medo, se eu estou agindo instintivamente, eu estou respondendo só pelos medos, eu estou agindo com base no sentimento? Não, eu vou precisar me elevar dos instintos, né, a um patamar mais elevado de sentimento, que é o que a gente, quando não tem tanto medo, todos nós também vivemos essa experiência. Muitas vezes a gente ajuda pessoas que estão em estado de muito medo, mas que não são questões nossas. Já pararam para observar que às vezes tem um colega, um familiar ou alguém enfrentando um desafio que para nós não é assustador. Se for assustador, não tenta nem dar conselho, tá? Se for assustador para você, você não tem condição de estar neutro, não vai piorar a condição da criatura. Mas se você se sente seguro, equilibrado ali naquela situação, você vai conseguir colocar um pouco mais de amor dentro daquela abordagem. O amor é ou não é um bom sentimento? Né? Então, veja, esse convite, eu digo sempre, né? Às vezes a gente liga para alguém para dizer, ai, fulana, aconteceu isso, e a gente liga para quem? Para quem a gente sabe que vai se envenenar com o que a gente está dizendo, sabe? Que a gente seleciona, né? A gente seleciona, peraí, vou ligar para fulano, porque eu sei que fulano vai ficar com raiva comigo, daquilo que aconteceu. Aí a gente liga a outra pessoa, ai, eu não acredito. Por quê? Porque ali todos se rebaixam dentro daquela energia, tanto primitiva, aquela energia vai continuar adoecendo, mas vamos imaginar que a ligação não tivesse sido para uma criatura que está vibrando no mesmo patamar de medo, tivesse ligado para uma criatura que tivesse segurança naquela situação. Aí a pessoa bem calma dissesse: olha, calma, as coisas talvez não sejam como você está vendo. Talvez não seja como você está vendo, é um convite para raciocinar, não? Né? Então, oi, então peraí. Será que vamos pensar, vamos tentar ver e vamos tentar acalmar o coração dentro desse grande desafio, seja ele qual for, que aqui a gente está falando de forma geral. Então, veja, é uma oferta de se elevar para ter um sentimento superior, para encontrar uma condição de ver a realidade e depois que eu vejo a realidade, de tentar enfrentá-la, não? Mas se eu fico agindo por instinto, o que que o instinto primitivo faz? Luta ou fuga, né? Completamente primário, sem conseguir nada, e os danos a gente conhece, porque a gente já vive todos os dias. Então, esse convite para que a gente se eleve, olha, a coisa melhor, né? Depois a gente vai para a angelitude, hein, gente? Mas primeiro precisa entrar na razão.
Não tem como o pessoal que gosta de pular de fase, né? Não tem, mas não tem como ir para angelitude. Como é que vai para angelitude sem conseguir nem habitar ainda com segurança no mundo da razão? É por isso que eu digo, e a gente consegue habitar com segurança no mundo da razão? Ou os primeiros desafios que aparecem, a nossa energia desce ladeira abaixo e volta lá pro mundo primitivo? Pensem nos nossos desafios diários, para a gente ver essa energia que toma conta da gente sem querer, né? Há muitas nos convidando a uma paralisação, outras a uma reação exagerada, né? E a gente ali tendo esse convite. Então, Jesus, ele vai ser esse modelo para que a gente saia dessas reações primárias e vá para o mundo, né, da razão e depois da angelitude. Então, um pouco isso acontece, né, na história com os apóstolos. Quais são as notícias que a gente sabe, né? Que eles tiveram aquela oportunidade daquela escola maravilhosa e depois, quando Jesus, né, parte para auxiliar só do lado de lá, a gente vê histórias de homens que conseguiram ou não conseguiram superar seus medos, sua primitividade e conseguiram fazer uma grande estrada de amor, não é? Então, veja que o exemplo que Jesus deixa através dos ensinamentos mostra que essa trajetória é um convite feito a cada um de nós. Porque as provas que a gente tem não são as de Jesus, né? Que a gente gosta de dizer, mas ninguém pode ser Jesus, né? Claro que a gente não pode ser Jesus. E nem tem as provas dele, né? Nós temos as nossas provas, os nossos desafios, e somos convidados a nos humanizar naquilo que nós vivemos todos os dias, seja o que for. Então, esse capítulo traz esse convite, né, para a gente ampliar. Algum comentário a mais esse instinto aqui para angelitude, gente? Alguém que estava querendo só ir direto para angelitude sem pensar direito? Não. Só tu, né, Laine? Toda vida quer pular, né? Quer pular, Mirela sabe? Oi, quem falou? Osório, Oi, Osório, pode falar. aí como é que fica a nossa questão do livre-arbítrio e da predestinação? Santo Agostinho vai dizer, vai defender a predestinação, né? E Tomás de Aquino vai defender o livre-arbítrio. Nós somos espíritas e sabemos que temos livre-arbítrio, mas no planejamento reencarnatório, nós sabemos que tem certas coisas que irão acontecer conosco inevitavelmente, então seria uma predestinação, né? E tem, cer Lembrando, e tem sim. certas coisas que acontecem com nossas vidas que fazem com que nosso livre-arbítrio fique totalmente anulado. Uma patologia, por exemplo, uma patologia que já é uma dívida pretérita, faz com que, quando é crônica e refratária e incurável nessa encarnação, em virtude de dívidas passadas, aí nós perdemos totalmente nosso livre-arbítrio. E É, aí? imagina que nós vimos a semana passada a reencarnação, né? Então, imagina que você está falando de situações em que, quando nós reencarnamos, no nosso planejamento, vem situações que nós precisaremos enfrentar, né? Essas situações, pergunta, não já foram, de qualquer forma, designadas pelo nosso livre-arbítrio no passado? Pergunta, por quê? Porque no passado, no nosso passado espiritual, né, nós tivemos experiências que foram experiências que a gente não conseguiu ainda converter no aprendizado, né? E essas experiências que a gente vai viver nessa encarnação ou na próxima não são castigos, né? E a gente vai já ver agora nesse capítulo, nessa visão que Jesus nos traz de Deus sem ser com medo, né? Dessa divindade, vamos dizer assim, desse reinado que não é de punição, que não é de medo, que não é assustador. Mas então vamos imaginar a gente enquanto espírito, por isso é tão importante o capítulo passado. Então, eu, enquanto espírito em uma reencarnação, não consegui aprender uma determinada situação, fali, obviamente, todos nós falimos,
e aquilo ali eu não consegui resolver ainda. Então, aquilo que eu não consigo resolver, e todos nós, enquanto espíritos, precisamos chegar ao mesmo patamar. Então, se eu não conseguir resolver, aquilo vai precisar se reapresentar, não é? Então, de qualquer forma, a pergunta é: a gente já não fez algo para que seja necessário naquela encarnação, né, através mesmo do nosso livre-arbítrio, para que seja necessário naquela encarnação, para o nosso aprendizado, que nós passemos por determinadas situações, e depois o livre-arbítrio não é mais inexistente, em italiano, nunca, não é nunca inexistente. Por quê? Porque nós vamos poder escolher como passar por aquela situação que está predeterminada, vamos dizer assim, no caso de uma expiação. Porque se eu. Qual a diferença da. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Qual a diferença das provas para as expiações? Nas provas, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, né? Que é o que a gente está falando agora, é tipo, não tem escapatória. Aquilo ali está no meu caminho, né? Na expiação não tem tanto. Por quê? Porque a gente vai precisar passar, mas ainda assim cabe o livre-arbítrio. Por quê? Eu posso passar de coração elevado com segurança, né? Se a gente quiser fazer um paralelo ao que a gente está fazendo, ou eu posso passar ligada aos medos, à revolta, aos instintos primitivos, sem lutar, né? Nós mesmos já falamos nas outras aulas de exemplos aqui de nossas lutas pessoais, de como nós estamos enfrentando, vencendo dificuldades. Imagina que nós poderíamos nessa encarnação ter feito uma escolha de, talvez não pudéssemos não ter passado por aquele adoecimento, por aquela condição. Mas poderíamos ou não poderíamos ter escolhido passar diferente? Conseguem pensar Ô, um Mi, pouco? posso, Sim? uma coisa que me vem em mente, eu não sei de quem é a frase, Nem eu, mas nunca sei também, Renato. não, eu não sei de quem é, mas tem uma frase que diz que mais importante do que o fato é a atitude que você tem em relação ao fato. O Espiritismo, ele fala de reforma íntima. Então, é aquilo que intimamente a gente vive e como a gente nos transforma. Então, de repente, a gente não tem total livre-arbítrio para as coisas que nos acontecem, mesmo porque tem vários fatores e outras pessoas também envolvidas. Mas a atitude ou aquilo que a gente se transforma, que é aquilo que você está falando, né? Como é que a gente vai viver? Qual o estado de ânimo, de racionalidade, de compreensão, de humildade e de submissão com a qual a gente vai viver aquilo que nos acontece, né? Então, eu acho que passa por aí. Que eu entendo o que o Osório está dizendo, porque tem muitas das situações que nós trazemos, né, que vamos acompanhar a encarnação inteira. Mas elas não são fruto de um castigo divino, elas já são consequência daquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento. É tudo um grande presente divino nas nossas vidas e que cada um de nós, quando a gente usa, né, vamos dizer assim, se eu não estou ligada aos instintos, né, que ali eu posso ter mais medo, ficar preso, se eu me elevo aos sentimentos. Aí eu posso usar à vontade, né? Eu posso trabalhar, eu posso crescer naquelas oportunidades, e é uma oportunidade maravilhosa. Mas isso tudo passa ou não passa por uma visão daquilo que Jesus vai um pouco nos apresentar, né? Desse Deus. Veja aqui, ó, é o homem que mais se identifica com Deus, mas olha o que é que ela diz. Nunca se lhe refere como se estivesse distante. É verdade ou não é? Vamos pensar o que a gente conhece da história de Jesus e ele lá, né? Amicíssimo, né? Assim, chapa com Deus, né, não? Então, assim, aquela intimidade, aquela proximidade faz com que a gente até se emocione com aquela segurança do espírito que se posiciona, mas ele nunca coloca, ele coloca em alguma parte Deus como temível ou como uma coisa distante, desconhecida? Então, nós tememos ou não tememos? Então, veja, se veio algo para minha encarnação, é porque é necessário para o nosso crescimento. E nós vamos ser convidados a enfrentar da melhor forma
possível, trabalhando igual nós estamos trabalhando, né, nos esforçando para encontrar a lucidez necessária para vencer os nossos medos e melhorar o enfrentamento perante as situações. Mas se eu temo Deus, eu me coloco próximo ou distante? E olha que a gente tem uma cultura de temer, né? A própria culpa que nos assola faz a gente temer ser punido o tempo inteiro, né? Faz a gente até projetar, a gente mesmo se punir, né? Quantas vezes nós não somos capazes nem de descansar porque não merece, entende? Então a gente mesmo está acostumada a se punir. Então, quando Jesus apresenta, ele está dizendo: não tenha medo, não. Hã? É amor, é amigo, está perto. Então, tudo que está no seu caminho é para o seu bem, é para o seu crescimento. Só que quando a gente se depara com o medo daquilo que tem no caminho, a gente corre longe e diz: que danado de Deus é esse? Então, a gente se afasta completamente da proposta de humanidade de Jesus. Quando a gente teme as coisas da vida, ou não, tô viajando, né? Vamos tentar nos aproximar desse pensamento, né? Do temor a Deus, do medo desse castigo, do medo até das provas que vão nos ser colocadas no caminho. Porque se tem uma prova no caminho de alguém, gente, a gente tem condição ou não tem? Seja lá o A que gente for, falta o que se submissão. apresenta na nossa trajetória, primeiro é necessário, e segundo, nós temos tudo que é necessário para ultrapassá-la. Mas se eu não reconheço o propósito desse capítulo 1, desafio na minha vida, se eu não reconheço que tudo isso vem de uma história muito mais longa, reencarnação, capítulo 2. Como é que eu vou agir de forma mais superior, saindo dos instintos para a razão, me propondo para trabalhar um dia pela própria angelitude proposta, né, por Joana, se nós não conseguimos ainda nem pensar sobre tudo isso, de tanto medo que a gente vive? Oi, Samir! Oi, minha querida. Eu acho que aí nessa tua colocação é Tô que te entra ouvindo baixo, só também. eu ou todo mundo? Fala um pouquinho mais perto aí do microfone, Samir. Acho que nessa tua colocação é que entra a questão da submissão, porque a submissão é o nosso ato de fé. A submissão divina é quando você acredita que, independente do que você está passando, independente das provas, é para a tua evolução. Acreditar que tudo que te acontece tem a ver com um plano divino. Acreditar nesse plano divino é ser submisso a ele. Acho que a humildade de Jesus é um ato de amor profundo, porque um ser ascensionado que compreende a realidade real, a realidade mesmo da vida, e mesmo assim compreende a nossa infantilidade. Ele não está mais sujeito às ilusões da matéria. Ele sabe que aquilo ali tudo é parte da Matrix, faz parte do processo que vai criar as tuas provas, e mesmo assim ele nos acolhe como crianças e percebe que a gente pode chegar a um momento. Quando a gente sai, eu estou misturando tudo que foi colocado. Tá Quando a gente ótimo. sai do instinto, o instinto eu acho que ele delimita as fronteiras do nosso recorte de realidade. Quando tu tá no modo instinto, ele vai te dar a matéria necessária para o teu julgamento, que sempre vai partir de você. Quando tu desliga o instinto e ativa o modo razão, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo ao teu redor. Aí você ativa outros sentimentos, como a empatia, como a benevolência. Ele te tira desse modo animal e te coloca num patamar um pouquinho maior. Eu não digo de angelitude, porque angelitude ainda tem muito tempo de amadurecimento Mas para a gente chegar. com experiências de, em que você É, experimenta um com alguns pouquinho. momentos, tu acende uma luz assim, te tira um pouquinho daquela escuridão. Eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu Mas acho que eu misturei tudo. se for, eu tô gostando da viagem. Tô querendo viajar também.
Mas é justamente, então, e é fácil? Não, não é, né? Fazer esse caminho não é fácil, porque geralmente a gente está sendo tomado pela dor e pelo medo, né? Que quando, Joana, eu gosto muito de destacar aqui, que é para a gente não lembrar de ver, olha, se Deus não é temível, né, para Jesus, se ele apresenta tanto próximo, ou seja, está falando de não temer. Ou não está? Né? Então, nós somos ainda condicionados pelo medo que nos coloca num instinto primitivo, que é natural, foi necessário, mas que agora precisa ser comandado pela razão. Então, se eu preciso seguir essa forma de Jesus, né? Como Joana está nos lembrando aqui, amável, conhecido, que essas palavras que Samir acabou de dizer nos lembram disso, né? Sem julgamento. Próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho de sombrinhas e julgamento, né? Então aqui, né, apresenta em forma de amor Deus, né? Então veja, Joana está apresentando Deus em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Então, veja, imagina que se a gente sentisse isso nas nossas vidas de verdade, a gente não ia achar nunca que está em perigo real, né? O perigo real, não vamos dizer aquele que a gente acredita, porque aí alguém vai dizer, ah, mas Jesus passou por perigo e ainda foi crucificado, né? Mas o perigo real era corromper a alma, isso ele nunca passou. Ele sempre disse, fique tranquilo, nosso trabalho continua, eu não vou estar mais aqui, mas ó, o negócio não para, né? Então, veja, a gente vai pensar que o perigo é só a questão material, que são as provas que a gente enfrenta. Então, muitas vezes a gente não pode evitar, e tantos de nós passamos por tantas dores, não? Eu sempre gosto de dizer, eu disse, "Tia, se acontecer um mal, eu disse que eu não sou melhor do que ninguém do que está passando tantos males nessa terra. Então, nós estamos em um mundo de provas mas a gente não se sente ainda estruturado para enfrentar as provas que o próprio mundo estabelece. Mas se a gente acreditasse nesse Deus que é proposto por Jesus, não era mais fácil a gente ser humano? Claro que a gente ia se tornar mais seguro, não? Né? Então, veja, vai aproximando a cada um de nós desse movimento de construção da segurança. Então, veja que aqui torna de novo, eu gosto sempre de destacar o medo, gente, porque a gente vai estudar o tempo todo, que a gente vai precisar trabalhar essas inseguranças. Então, referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras, né? Nada é sonhador ilusório, nem o torna pavoroso, né? Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade. Então, ele quer dar o desejo dessa realidade de transcendência de que se reveste. Jesus, quando fez aquela linda escola lá com os seus discípulos, conseguiu ou não conseguiu fazer isso? Imagina lá os cristãos, né? Aquela época, quantas provas, quantos desafios não foram propostos. Nós sabemos que foram almas que vieram para a Terra, que já tinham um preparo, né? Mas como é que são descritos pelos espíritos a forma que aquelas criaturas muitas vezes iam ser devoradas nos circos pelos testemunhos da sua fé, né? E aquilo ali sabendo que o reino o verdadeiro, né? Transcendia aquela dor que seria vivida ali. Aqui nós estamos falando de um perigo real ou não? Vocês acham que um leão ir devorar a gente está ali na minha cara é um perigo real ou não? Mas o perigo maior para aquelas almas não era o leão, era perder o equilíbrio, era renegar a fé. Olha que coisa linda, né? Não é? Então, essa. E a gente fica confundindo o perigo ainda por não ter essa crença, essa profundidade que nós, como o Samir disse, a gente não tem. Mas sabe quantos espíritos angélicos estão ao nosso redor que podem nos ajudar se a gente se predispõe? A gente não tem mesmo, não. Mas tenta aumentar a tua sintonia, vibrar, direcionar teu pensamento para ver quantos desses espíritos que já fizeram essa jornada estarão ali, como já estiveram, como escreveram esses livros, como deixaram o Evangelho e tantas obras maravilhosas para nos inspirar, né? Então, esse reino a gente precisa começar a aproximá-lo do nosso coração, porque senão, se eu acho que é pavoroso, eu não vou desejar. Se eu tenho medo, eu vou desejar o quê?
E como é que eu vou desejar a minha transcendência? Aí faz como todos nós, né? Morre de medo da transcendência, da transcendência. Morre de medo do próprio poder interior, que a transcendência é o poder que todos nós trazemos de transcender o ego, né? Transcender a matéria. E além de tudo isso, e hoje, né, a gente tem medo. Tantos e tantos medos. Então a gente vai falar tanto ainda de medo, porque faz parte dentro dessa construção e o que Joana nos apresenta esse crescimento. Olha que bonitinho, adoro. Olha. Nega o mundo, não é? Jesus, sem o maldizer. Botei bem grande, que é para eu me lembrar de não maldizer mais ninguém, tá, gente? Quando eu vejo umas palavrinhas que eu boto em grande, não é para vocês, não, é para mim, sabe? Eu disse, meu Deus, tanta coisa que eu não aceito e fico maldizendo, revoltada. Basta você ver a história de Joana, que a gente não vai ter tempo de comentar hoje, mas são espíritos que vêm para a Terra, eles têm uma aceitação, que mesmo o negócio sendo difícil, faz com que nem Jesus era tocando fogo no negócio, a mentalidade infantil, e ele orando, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, nós ainda estamos distantes, mas temos o convite de nos humanizar para que a gente possa se humanizar, né? Então, imagina a gente parar de se maldizer. E ele diz, ó, o mundo está falando daquele mundo malvado, hein? Então, nega sem maldizer e mais abençoando, hein? Olha que coisa maravilhosa que nós somos convidados, né? Abençoando nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas lumíferas do infinito. O que quer dizer atende a dor, gente? Né? Então, assim, tá esperando que não fosse difícil? Não, né? Não tá esperando que não fosse difícil, tá dizendo, nega sem maldizer, abençoa, e não é que tava querendo fazer isso no mundo fácil, não. Era no mundo do jeito que o mundo era. Assim como nós temos que melhorar o mundo dentro de nós, né? O mundo melhora de dentro para fora, a gente quer um mundo melhor fora. Oh, meu Deus, mas tá bom, um dia a gente cresce, né? Que Exatamente. é justamente esse o convite, né? Ó, reler essas mensagens. Eu vou só adiantar aqui por causa do nosso horário, né? Fazer essa releitura das palavras de Jesus, tá, gente? Joana diz, ok, tudo bem que a gente já sabe um monte de coisa, mas agora vamos pensar que a gente não pensou, né? Vamos pensar que a gente não entendeu? E vamos tentar fazer uma releitura das palavras de Jesus e vamos tentar tirar as interpretações que foram forjadas pela nossa sombra, que foram impostas, né? Então é um convite para a gente entender melhor essa condição, né? Então ela diz, na nossa condição humana, né, nós necessitamos de Jesus, a fim de que nós possamos crescer, sair dos nossos limites para o infinito do seu amor. Esse é o convite, né, que cada um de nós tem todos os dias, porque Jesus veio na Terra para humanizar a cada um de nós. E ela diz, sem dúvida, tá? Adoro, botei sem dúvida aí bem grande. Que ela diz, ó, ele veio para humanizar a gente. Então, vamos nos humanizar. Como? Aí Joana diz, cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezas, ó, pequeno, primitivo, né? Das tuas pequenezas e recebê-lo, assim cristificando-te no logo da tua realização plena e total. Será que a gente consegue, hein, trabalhar essas ainda infantilidades que nós trazemos, seguindo Jesus para nossa realização plena e total? Eu creio que nós conseguimos sim. Estamos aqui para isso, né? Acreditamos nisso. E precisamos unir os nossos corações cada vez mais através dessas mensagens. Não vou abrir para comentário, gente, nesse final, por causa do nosso horário, para a gente poder seguir, tá? Mas guardem tudo, né? Para que a gente possa debater ainda na próxima semana, que é Jesus e amor, tá? E eu queria pedir para a nossa irmã Sinara, se ela pode fazer nossa mensagem, nossa prece de encerramento dos estudos de hoje, agradecendo a cada um que esteve conosco nessa oportunidade e todas as contribuições. Então, vamos lá.
os nossos corações cheios de gratidão, todos tocados por esse capítulo tão importante, tão significativo, que ele possa permanecer no coração de cada um de nós, se desenvolvendo e criando vários frutos, vários pontos para meditações e para um melhor e mais profundo entendimento. Agradecemos a falange de Joana de Ângeles, que esteve junto de nós, inspirando a Mirella, dando apoio a cada um, que ela possa permanecer conosco ao longo do dia, ao longo desse fim de semana, trabalhando no nosso íntimo durante a semana que se iniciará, para que no próximo sábado estejamos já com ela conectados e prontos para o maior conhecimento e estudo. Assim, agradecendo, finalizamos o nosso estudo. Amém. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau a todos. Tchau, gente.